Olá, tudo bem? Estamos aqui. Opa, acho que eu tenho microfone aí com você. Tudo certo aí, Fernanda? Tudo certo. Maravilha. Vamos que vamos. Vamos começar aqui a nossa live de hoje. Gente, Maicon, só não consigo te ver. é verdade, né? Tô aqui, tudo de um lado só. E agora, gente? Agora tá conseguindo me ver? Pois? Agora sim. Vamos para cima, vamos para cima. Estamos no Instagram, gente, estamos também no TikTok com o Método Solove. Claro que no TikTok a Fernanda não está com a câmera, porque por algum recurso não está abrindo, mas tudo bem, vamos entregar, né? Então vamos para cima. Olha lá, o Prado, lá do Ceará, de Fortaleza. O Prado, um grande abraço, um grande fotógrafo. E falando que nós acolhemos ele no culto antes do Vira Brasil. Prado, um grande abraço a Que você. Lembre-se, legal! tiramos uma foto junto. Depois vamos postar aí, posta essa foto aí que nós estávamos juntos lá, né? Quando No o Painel Cobra fez Cobra. aquela arte em Alphaville e você, né, tirou uma foto junto com a gente. Muito bom. Então, assim, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Seja muito bem-vindo você que está aqui, né, com o seu casamento, que você quer reconstruir o casamento, que você quer, de alguma maneira, fazer com que a sua família possa ser restituída, você que quer melhorar, quer amadurecer o seu casamento. Então, nós estamos aqui, o Método Solove é justamente para isso, para que nós podemos ir para um outro nível. Se você precisa reconquistar, se você precisa resgatar o seu casamento, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, porque nós estamos aqui buscando fazer com que você saia daqui, né, com uma visão, que você saia aqui com uma forma de você aplicar aquilo que você aprendeu aqui e dar o próximo passo. E hoje o tema é mais ela ou mais ele não quer mais. Fala aí, Fernanda. Quem é você, Fernanda? Bom, gente, olá, sou a Fernanda Asnar. Hoje eu não estou em casa, tive que fazer uma viagem, mas estamos aqui juntos. Então, assim, antes da gente entrar exatamente no conteúdo, eu quero explicar que a gente está fazendo essas lives de aquecimento que são para a noite da conexão. Muita gente chegou aqui porque sente que o casamento tem muito silêncio, o clima já não está mais tão bom, a conexão sumiu e não sei mais exatamente o que fazer para se reaproximar. E aí é exatamente para isso que esse aquecimento existe. E os nossos encontros, a gente vai te mostrar passo a passo o que realmente gera conexão entre um casal, mesmo quando parece que o outro não quer mais, né? E você que está aqui no Instagram, você que está também no TikTok, entenda, são aulas leves, práticas, e cada uma delas tem um propósito de te preparar emocionalmente e mentalmente para viver o que a gente chama de reconexão da verdade. Isso. E sabe aquele momento em que você percebe que o outro simplesmente não quer mais, já está dizendo que não tem mais casamento? E quando você tenta conversar, você mostra que está mudando, mas parece que nada é o suficiente. Então, hoje a gente quer falar um pouco mais sobre essa fase. Olha, e acredite, tá? A gente já viveu isso. Muita gente, quando nos vê, quando vê com os nossos filhos, acredita que isso não aconteceu com a gente, mas acredite, aconteceu. Então, se nós já vivemos, eu cheguei a pensar em me separar da Fernanda aos 30 anos, quando dizemos, né, ela não quer mais, estamos falando de um estado emocional, de um bloqueio, de uma sentença final. E na maioria das vezes, eu não quero mais, vem de alguém cansado, magoado ou sem esperança de mudança real. Faz sentido? E entender isso é essencial, porque se você reage com desespero, você confirma exatamente o que o outro está temendo.
nada vai mudar. Então, vem uma situação e, de repente, você age exatamente da mesma maneira, né? Mas se você age com calma, com firmeza, com uma nova postura, você vai começar a quebrar esse padrão que fez o outro se afastar. Então, assim, aproveita esse momento aqui com a gente, né? Vai até o final, participa dos nossos próximos encontros. Por mais que nós estamos usando a tecnologia, estamos buscando da melhor maneira trazer o conteúdo para você. Por mais que a Fernanda teve que sair, teve que viajar, mas nós não queremos deixar de entregar para você. Então, assim, faça a sua inscrição na link da bio para você não perder a noite da reconexão, que vai ser essa quinta-feira. Porque o que começa aqui pode ser o recomeço do amor de vocês. E o tema de hoje, como eu disse, ela ou ele não quer mais. É muito forte. Ontem nós já ouvimos isso. Exatamente. Então, essa é uma das perguntas que a gente mais ouve, né? Então, assim, Fernanda, como é que eu sei que acabou de verdade, né? Ou se é só uma fase, uma ameaça, né? E a verdade é que na maioria das vezes não acabou. A pessoa tá ferida, tá cansada e tá tentando chamar a atenção de uma maneira que talvez seja um pouco errada, né? Então, quando ela diz que eu não quero mais, não é exatamente porque o amor acabou, né? Como o Mike ontem mesmo, uma pessoa estava conversando conosco e trazendo a situação do casamento dela, né? Então não é isso, mas é porque o jeito de viver exatamente esse amor tá ficando pesado. E quando alguém realmente não quer mais, você percebe uma frieza emocional constante. A pessoa não sente raiva, não briga, não discute, ela só desliga. Mas quando ainda existe a emoção, quando ainda tem, né, briga, mágoa, ironia, bloqueio, é porque tem sentimento ali. E a dor vai se manifestando. Exato. Então, gente, como eu falei, né? As pessoas sempre estão falando pra gente, mas ele disse que não quer mais. Ela disse que realmente acabou. Então, a primeira reação é sempre a mesma, que é desespero. Mas tem muita gente que não percebe que existem níveis diferentes desse não quero mais, e que entende que isso muda completamente a forma de agir, né? Sim, e não é só essa questão, exatamente. Às vezes a pessoa não quer mais do jeito que estava. Ela está cansada, está com dor das brigas, da sensação de que nada muda. Isso aconteceu, mas isso é bem diferente de não querer mais você. Né? Quando a pessoa fala, não quero mais você, e continua com o mesmo relacionamento, continua dentro de casa, continua, né, no mesmo ambiente, continua trocando mensagem. Então, não é a verdade. A frase não é isso. É só que o erro é interpretar tudo como definitivo. E aí vem o medo, a cobrança, a tentativa de convencer, e isso só reforça a distância de vocês. Quando alguém diz não quero mais, pode estar expressando o seguinte: é o cansaço emocional. Eu não aguento mais me sentir assim. É isso que ele está querendo dizer. Necessidade de espaço, preciso respirar, preciso pensar. Limite mesmo, sabe? Que já ultrapassou, eu não consigo lidar com isso. É o grande erro, é tratar os três casos do mesmo jeito. Tem pessoas tentando recuperar o casamento usando a mesma estratégia, para situações completamente diferentes. Está É, fazendo sentido para você? algumas pessoas estão entrando. Rosana, boa noite. Vilma, Fernando, o Prado, Mari. Bom, gente, é isso, né? Você pode até estar pensando assim, mas no meu caso é diferente. Ele não quer porque ele já falou que acabou, que não tem mais nenhum sentimento, né? E é exatamente, tem muita gente que se engana. Porque eu não quero mais quase nunca é o fim. Significa uma dor não resolvida. Isso, e é totalmente compreensível você se sentir assim, porque depois de tantas tentativas de se doar, quantas vezes, né, acho que as mulheres acabam chorando um pouco mais
mulher tem esse lado mais sentimental, então chora sozinha, tenta conversar, acha que não está sendo ouvida. Então é natural pensar assim, nossa, não, agora dessa vez acabou mesmo, né? E quando a pessoa, né, que a gente ama começa a agir com frieza, parece impossível acreditar que ainda dá para reverter, né? E eu entendo, porque quando a Fernanda, né, quando eu pensei sobre isso, começou a se afastar. E eu também achei que era o fim, né? E a gente olha para essa situação e entende, eu entendi, né, que eu não encontrei o fim do relacionamento porque eu comecei a refletir o que realmente estava acontecendo, né? O que aquela situação estava realmente ela sendo real, mas ao mesmo tempo ela não tinha fundamento nenhum. Por que que eu estava querendo agir daquela maneira? Exato. E, assim, vamos pensar raciocinando, né, de forma prática. Primeiro, dizer que não quer mais, geralmente, é um estado emocional, não é uma prisão, né? E as emoções, elas vão mudando. Uma decisão rígida, ela precisa se sustentar, né? Então, não é porque a pessoa falou que não quer mais que, de fato, isso vai acontecer. Então, você precisa observar essas evidências ali no dia a dia, né? Porque se você vai mudando a percepção da outra pessoa, essa decisão também vai mudando, né? Sim, e traduzindo isso em passos práticos, né? Se você parar para reagir do mesmo jeito, né? Começa a apresentar pequenas provas de mudança, uma postura, uma calma, um limite, né? Um autocuidado que você pode ter daquela situação, você cria um novo tipo de relacionamento. E as relações, elas tomam decisões baseado na informação. Não é mágica, é efeito acumulado, tanto para o bem quanto para o mal. Exato. Até assim, um pouco mais de argumento, né, para te ajudar a entender, né? A gente trouxe aqui algumas coisas até um pouco mais técnicas, né? Neuroplasticidade social. Então, assim, o cérebro vai reagir a padrões. Então, desde que você nasceu, né, você se comporta de uma maneira e o seu cérebro vai seguindo daquele modo, né, padrão. E aí, quando o outro percebe segurança, que você de fato está mostrando que os seus comportamentos estão sendo diferentes, a outra pessoa vai baixar a guarda e passa a te observar um pouquinho mais. E aí tem um outro que a gente chama de efeito coerência. Então, se você fizer só uma vez, às vezes, né, a gente até tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso, que fazer uma vez, quem está do outro lado acha que já é o suficiente, mas o parceiro, ele fica esperando você agir desta mesma maneira diferente outras vezes, né? Então, o que isso quer dizer? Que ele está observando a coerência. Então, você agiu de uma vez, você fez novamente daquele jeito bom, daquele jeito que parece mudado, então aí ele vai acreditando mais nessa mudança, né? Então não é um gesto isolado que vai fazer ele acreditar em você. Então, se você tem coerência, você vai produzir curiosidade. Será que ele realmente está mudando? E não rejeição. Né? Então, assim, poxa, a segunda vez que eu falo e ela não reagiu no impulso, ou ele reagiu com silêncio, então, passa a observar e quanto mais você vai mudando, mais essa pessoa vai contabilizando, né? Para observar se essa mudança é real. Então, assim, a razão é essa: você não precisa forçar uma transformação no outro para que ele mude e você realmente apontar o dedo. Você precisa mudar a si mesmo, né? E a partir do momento que você muda, a outra pessoa também vai processar essa nova informação e ela vai começar a agir de formas diferentes para tentar entender, ou ela também querer fazer parte desse mover que você está fazendo de mudanças. E estatisticamente, né, falando, e pela experiência que nós temos, né, na prática, quando uma parte aplica a mudança consistentemente e não é reativa como era no passado, as chances de reaproximação aumentam muito.
Claro que não é a garantia absoluta que eu falo assim, você vai mudar, você não vai mais gritar com ele, não vai mais jogar a panela na cabeça dele. Não, não, não é isso. Né? Assim, você não vai mais ser aquela velha pessoa, mas também tem que mudar as atitudes. Mas o maior caminho, a maior probabilidade que você tem de criar um resultado positivo é muito grande, porque o que você está fazendo é mudando todo, né, o ambiente daquele lugar. Então, quando queremos trazer alguns estudos, né, aqui para vocês, em um estudo com 134 casais cronicamente e seriamente, né, desgastados, que receberam uma terapia de casal com foco no tato, no comportamento, quanto às reações emocionais, e aproximadamente 2/3 desses casais apresentaram melhora significativa. Então, pensar o seguinte, né? Acreditar que de 134 casais, né, temos aí mais de 60, 80 casais aí que conseguiram ter, né, até mesmo seus casamentos transformados, isso é muito bom. Exato, essa pesquisa ela mostra que mesmo em níveis, né, elevados ali de distanciamento, sofrimento, né, que é o que mais a gente recebe de relatos, né? Acho que são os pontos que mais pesam, né? Esse distanciamento, o silêncio, né? E, Uhum. e existe uma melhora possível. É importante para nós porque quando parece que é tarde demais, não significa que já não adianta mais, né? Na verdade, existe uma maneira de fazer isso para que tenha um resultado diferente. Sim, sim. E o que acontece, essas estatísticas gerais de terapia de casal aponta que cerca de 70% dos casais, né, que passam por terapia relatam reconexão no relacionamento. E a reconexão não é o mesmo que voltar o que era antes, mas sim uma possibilidade de um novo relacionamento mais duradouro e mais maduro também, né? Exato. E é por isso que a gente criou a Noite da Reconexão, que é para ajudar outras pessoas a entenderem que a mudança certa, ela pode transformar o ambiente emocional. E não é sobre carregar o relacionamento sozinho ou sozinha, né? É sobre aprender como gerar reconexão verdadeira, mesmo que o outro ainda não esteja pronto, não se sinta pronto, né? Sim, sem sombra de dúvida. E vai ser um encontro ao vivo, cheio de direcionamentos, né, exemplos reais. E esse encontro vai ser na quinta-feira, próxima quinta-feira, para você entender o que realmente funciona, sem precisar ficar implorando por atenção, sem se sentir sozinho, né, ou sozinha, sem cair naquele ciclo de ficar tentando, tentando, tentando e se frustrando e depois desistindo. Se você sente que o seu relacionamento merece mais uma chance, corre lá na bio, se inscreve, vem estar com a gente. Não deixa para depois, porque cada dia que você deixa esse distanciamento tomar conta do relacionamento, mais tempo você está deixando o seu amor ali quase por um fio. E a gente está preparando algo muito especial para essa noite. É o tipo de encontro que pode mudar completamente a forma como você enxerga e vive o seu relacionamento. Então, antes de sair daqui, já garante a sua vaga na noite da reconexão para quinta-feira. Você está com a gente. Vamos nos ver lá. Eu tenho certeza que você vai estar junto comigo e com a Fernanda. Se prepara, porque vai ser o recomeço daquilo que você estava esperando para o seu casamento. Sim, isso mesmo. E como a gente ontem trouxemos algumas perguntas, né, que o pessoal tem mandado para a gente e que a gente gostaria de abrir esse momento também. Se você tiver alguma pergunta, você pode mandar aqui para nós. E outras a gente já tinha separado também para falar um pouquinho para trazer mais clareza para quem vai participar do evento junto com a gente também. Sim, até a própria Rosana está perguntando, né, se com a depressão ela aprendeu a se expressar melhor, se tem alguma fórmula para isso, né, falando tecnicamente que é possível, sim, é possível isso acontecer, né, existe técnicas, nós temos, né, o nosso relacionamento, vamos completar aí
20 anos de casamento, 23 anos juntos, né? Nós buscamos cada vez mais o autoconhecimento, terapias de casais, né? Buscando materiais que hoje existe, que já foi catalogado, que já mostrou que existiu uma eficácia no casamento. Hoje os nossos atendimentos com casais, com pessoas que querem resgatar. Então, assim, nós estamos cada vez mais prontos para poder trazer a você aquilo que você precisa aprender, né? Aquilo que você precisa entender da sua verdadeira identidade, de você buscar um momento de entender que uma vez que você falou sim lá no seu casamento, uma vez que você disse sim a essa pessoa, entenda que foi construída uma história, né? Entender que a paternidade que existe lá, desde a base, quando você estava com os seus pais ou com as pessoas que te criaram, né? Foi colocado ali algumas crenças em relação ao próprio casamento, ao relacionamento que você viu, ouviu dos teus pais, né? Crenças limitantes, coisas que fazem com que você fique paralisado, paralisada por alguma razão. Qualquer bloqueio, traumas, nós vamos estar trabalhando isso, né? Mostrar para você que existe tipos de relacionamento. Então, assim, precisa estar realmente porque existem técnicas para fazer o resgate. Não é só o desejo de querer voltar, só o desejo de querer resgatar. Isso talvez você já fez algumas vezes e não deu certo. Então, nós queremos ensinar com técnicas e também com um propósito de como fazer com que isso aconteça no seu relacionamento. Então, é isso que nós queremos apresentar para vocês no método Solove, né, para que vocês entendam que existe sim um caminho e é um caminho que faz com que você trilhe o sucesso do casamento, né? É isso que nós esperamos, é isso que nós queremos, é o desejo do nosso coração por coisas que nós já passamos, por coisas que nós já estudamos, por coisas que nós já atendemos e querer passar agora para você de uma forma contínua, né, de um movimento que vocês vão fazer junto com a gente, nós vamos pegar na mão de vocês, vocês não vão estar sozinhos. Nós vamos pegar na mão para que você caminhe junto com a gente, nós vamos mostrar, nós vamos fazer né, o nosso treinamento online, então você vai estar dentro de uma sala, você vai poder compartilhar, né, uma sala particular, não essa do Instagram, nem essa do TikTok, então assim, é onde você vai poder ali trazer como que você está caminhando com a gente, como que os exercícios estão fazendo sentido, qual o resultado que isso faz com que você realmente melhore no seu casamento, que você possa gerar um legado para sua família, para aqueles que te veem, né? Porque sempre um casal ele se torna referência de outros casais, ele se torna referência dos filhos, ele se torna referência dos netos. Um casal ele gera não somente a herança, que ela é perecível, né? Casa, carro, qualquer coisa que você deixa como herança, mas o legado, ele passa de pai para filho, de filho para neto e assim sucessivamente. Isso é bíblico. Então, assim, acreditar que você vai estar nesse caminho do método Solove, na reconexão e poder realmente crescer, né, como pessoa, como um casal e como uma família, que é a base de tudo que Deus criou. Amém, amém. Vamos para a perguntinha? Umas... Será que nós temos? O pessoal aqui do TikTok, eu queria que vocês se manifestassem, porque eles não estão. Você está vendo alguma coisa aí de manifestação, Fernanda? Eu não estou vendo manifestação. Não, ainda não. Então, por quê? E ontem eles estavam tão participativos, claro que a Rosana aqui está nos ajudando bastante, né? Falando parabéns para vocês, falas fantásticas, amém. Mas eu queria saber de vocês o que nós podemos ajudar aqui dessa live, o que nós podemos. Será que se eu sair e entrar novamente, o pessoal vai participar melhor, Fernanda? E eles já estão te ouvindo? Não, acho que não. Acho que É, já entregou, já está acabando já? sim, sim. Então tá bom. É eles que não estão se manifestando, né? Vamos lá. Bom, como confiar novamente no cônjuge? Como confiar novamente no cônjuge? Então, primeiramente, quando falamos de confiança, confiança sabemos que ela acaba sendo conquistada com o passar do tempo, né? A confiança você ganha de acordo com as atitudes da outra pessoa, o que você vê, ouve e sente da outra pessoa. E quando nós precisamos agora reestabelecer uma nova confiança, eu tenho que entender o seguinte: a raiz é a desconfiança. Qual foi a raiz que gerou desconfiança?
E aí, quando gera a raiz da desconfiança, você tem que tratar primeiro essa questão. Porque não fala assim, eu vou voltar a confiar. Vou ser bem sincero a você. Como você pode voltar a confiar naquilo que ainda você não tratou? Qualquer momento pode voltar à tona o assunto, ou qualquer momento uma atitude daquela pessoa pode te remeter àquilo que gerou a desconfiança. Então, o que precisa fazer vou lá, vamos pensar, a pessoa se tornou uma mentirosa. Você descobriu que a pessoa mente no relacionamento e que você não gosta da mentira. Então, você tem que entender o seguinte, qual foi o primeiro ato de mentira que essa pessoa teve? Então, vamos pensar, ele passou a vida toda vendo o pai e a mãe mentir. Que acontece muito, né? O pai recebe uma ligação, fala que eu não tô. Batem lá na porta, a mãe fala, fala que eu saí e volto só mais tarde. E aí, quando essa pessoa cresce, isso é natural para ela, porque ela ouviu o tempo todo. Então, quando eu vou lá e falo assim, não, isso não me pertence mais. Esse tipo de ação eu não quero mais, porque a mentira, ela vai te levar por um caminho que você não consegue sustentar as suas histórias e cada vez mais você perde, as pessoas perdem, né, a vontade de estar com você, porque ela nunca sabe se você está falando a verdade ou a mentira. E isso faz o quê? Que as pessoas se afastem de você. E quando você para e traz a verdade, inclusive eu estava assistindo o Flávio Augusto falando da Miriam, ele chamou Miriam, mas deve ser Miriam, né? Que ela teve que se retratar porque ele fez o programa lá 30 por 1 e ela disse que era professora, né? E aí ela falava tão veemente, ela falava com tanta propriedade que ela fez de tudo para dar certo e não deu certo. Foi vítima da Então, sociedade. e ela conquistou o Flávio Augusto, que chamou ela, que falou que ia ajudar ela, apresentou para os sócios dele, né? Falou que ela ia participar dos programas. Ele foi num palco com mais de 3.500 pessoas, até que a mentira caiu. Aonde ela viu que tinha uma pessoa, ela nunca teve ajuda na vida, ela sempre teve que desbravar a vida, passou fome, teve que ser pedinte, e quando ela viu alguém ajudando, ela se constrangeu com a mentira. E aí ela contou para o Flávio Augusto, né? Ele a perdoou, é claro, porque, né, viu a verdade ali sendo dita e teve que se retratar em público. Está nas redes sociais aí, você pode procurar que você vai ver que ela está se retratando porque ela se sentiu muito ruim e tem pessoas que não se sentem. Então, aonde que eu quero chegar? É que dentro de um relacionamento, para você voltar a ter a confiança, busque a raiz. Vamos buscar essa raiz e entender como que a pessoa consegue se livrar desse movimento, em primeiro lugar, para gerar agora a confiança que você precisa dentro do relacionamento. Faz sentido? Total sentido. Não é? Tem que ser assim. Temos que buscar algumas raízes, né, alguns bloqueios, para que a gente possa realmente passar para um outro nível quando falamos de relacionamento. Parece fácil, mas sim, é possível isso acontecer. Colocando em prática. Bom, na próxima, uma dica de como manter o diálogo sem briga. Então, tem casais que é só uma frase sair da boca do outro que já começa uma discussão. Né? Tem uma teoria que a gente ensina, já vou ensinar aqui, viu, Fernando? Que é a teoria dos 5 segundos. Imagina assim, se eu tenho que falar algo para alguém e eu tenho que, né, de alguma maneira vai gerar uma discussão, vai gerar uma forma de problema para você, vamos pensar que você, nesses 5 segundos, vai tomar um gole d'água. Então, eu quero falar algo para a Fernanda, e antes de eu falar, eu encho minha boca d'água e penso se realmente faz sentido. Porque, assim, o diálogo, né? A Bíblia diz que as nossas palavras, elas são como flechas, elas vai acertar o alvo. E muitas das vezes os casais eles já passaram por tantas coisas juntos que já se tornou intolerável o que o outro diz. E quando existe a intolerância, né, o que vai acontecer é que qualquer palavra dita, né, ela já não faz mais sentido para o outro. Então pode ser a melhor frase do mundo, pode ser a melhor forma de expressar do mundo, mas não vai surtir o efeito, porque já está com a intolerância. Então,
abra o coração, faça com que você possa pensar em 5, 10 segundos antes de abrir a boca, antes de trazer uma palavra que possa gerar uma discussão. Pensa que a energia que você vai criar dentro de casa, pensa o que vai acontecer depois da discussão. Então, assim, quais serão os resultados que aquilo vai causar por horas, dias, semanas, meses, ou quiçá, né, por anos dentro de um relacionamento. A Rosana está dizendo assim, ó, eu estou bebendo muita água. Olha só, hoje eu tive um caso profissional que a pessoa me falou o seguinte: ah, essa pessoa não tem jeito, essa pessoa tem que ser do jeito dela. Você pode falar qualquer coisa, mas ela tem um pensamento, né? E você não consegue tirar isso da cabeça. E eu falei assim: eu concordo com você, devido à idade, o tempo de casa de trabalho, tantos fatores que faz com que a pessoa talvez não acredite mais em tantas outras pessoas também. Mas aonde que eu falei para ela que seria o cerne, né, da mudança ali? O que poderia mudar? Olha, busca o resultado final. Qual que é o resultado final? É a pessoa ir lá e praticar o que você deseja? Então, faça isso. Pede para que seja feito dentro do prazo que você estabeleceu, mas espere a pessoa entregar o resultado. Então, assim, quando você quer um resultado diferente da outra pessoa, procure saber como que ela consegue atingir esse resultado. Veja o quanto que ela consegue, da maneira dela, expressar de uma forma que você entenda e que você consiga ter um diálogo com essa pessoa e não ser mais intolerante e acreditar que o que está falando é balela ou que a forma que está agindo não serve mais para nada porque passou uma vida inteira fazendo isso e não serviu de nada. Então traga o benefício da dúvida, né? Encontre outros caminhos para que possa realmente existir, né? E quanto mais falamos de pessoas com mais maturidade, eu tenho que entender a criação. Tem muitas pessoas que passou pelo processo do coaching individual comigo e pessoas assim, ó, recente, de 30, 35, 40 anos, que nunca recebeu um abraço do pai, nunca recebeu um eu te amo do pai, nunca recebeu, né, um afeto do pai. E aí, a partir desse momento, essa pessoa não consegue expressar esse tipo de relacionamento, de afeto, amor e carinho, porque nunca teve. E aí você passa a vida toda reclamando que essa pessoa nunca soube te amar. Mas essa pessoa, ela aprendeu com o pai que amar é dar um teto, é pagar as contas, é sair para trabalhar. Então, a linguagem do amor dessa pessoa é em forma de serviço, mas nem ela sabe que existe esse nome linguagem do amor. Ela só aprendeu vendo os pais. E aí você passa a vida toda dizendo que queria um eu te amo e não sai da boca dessa pessoa, mas essa pessoa fala assim, eu faço tudo por você. E aí esse tudo é o que você pensa assim, mas é óbvio, casa, luz, comida, tem que ser feito. Não, é a forma de amar. É só que ela está se comunicando em entregar para você. Faz sentido, Fernanda? Total sentido, total sentido. Por isso que não é uma coisa tão simples, né? Que às vezes a pessoa acha que com uma dica, claro, tudo é muito válido, né? Sim. Mas você entender um pouco mais sobre a raiz, sobre a origem das famílias, né? Então é um pouquinho mais profundo para que o resultado seja melhor, né? E às vezes a pessoa também acha que boa vontade vai ajudar. Então, assim, a pessoa tem intenção de mudar, né? Como uma outra pessoa estava falando comigo ontem, falando assim, mas eu sou super carinhosa, eu sou super atenciosa, né? Por que não tá funcionando? Então, não é só isso, né? Isso é uma das coisas. Precisa de um passo a passo, assim, mais claro, mais objetivo, com mais direcionamento, porque depende de uma série de coisas, né? Não é tão fácil, não é tão simples, né? Sim, claro que não, né? E aí, tem mais perguntas? O Thiago entrou aqui. Posso vir para fazer uma pergunta? Faz aqui, escreve aqui para mim, que aí fica muito mais fácil, né? Já era para ter acabado a live, eu que fico segurando aqui querendo mais perguntas, né? Temos um tempo aqui. Claro que nós vamos passar muito tempo na quinta-feira juntos, ao vivo, você podendo participar, podendo fazer, né? Mas eu quero que você possa estar participando nesse momento. Eu vou receber em forma de mensagem, tá, Thiago? Você pode mandar em forma de mensagem, vou te responder aqui.
ao vivo, nós vamos estar na quinta-feira, né? O Luiz dando boa noite. Então, assim, é pensando sobre isso, tá, gente? Nós queremos realmente trazer aqui as mudanças, queremos fazer com que você possa encontrar meios e caminhos para mudar. E eu sei que não é fácil, tem muita gente passando dizendo que a pessoa não quer mais, que a pessoa desistiu, que a pessoa largou de vez, que a pessoa está de uma forma tão fria que não vê chance nenhuma. Nós recebemos muitas mensagens em relação a isso, nós atendemos pessoas e criamos um modo de realmente mudar toda essa situação. Nós estamos aqui tomando todo um cuidado para falar sobre isso, porque assim, quando fala de relacionamento, né, não é fácil, porque cada um interpreta de uma maneira, cada um viveu de uma forma, e muitas das vezes quando a pessoa, né, se distanciou e aí ela está buscando o erro do outro, ela viu que o outro de alguma maneira traiu, ou do outro de alguma forma, né, não foi correspondido ao longo do tempo, e aí nesse exato momento que eu perco, naquele exato momento que a pessoa perde, né, a questão do controle da relação, está desesperada para outra aceitar de uma maneira muito rápida. E não é assim, gente. Eu posso falar com propriedade. Não é assim que a outra pessoa vai ver que você conversou, que você alinhou, que agora vai mudar, que agora daqui para frente tudo vai ser diferente. Não é assim. Tem um tempo, tem que amadurecer, tem que trocar as vestes, as suas vestes, a sua forma de pensar e falar. Então, é sobre isso que a gente está tratando no método Solov. É casos reais, não é só teoria, não. A teoria, ela é boa, ela leva nós para o norte, ela faz a gente pensar mais, ela faz a gente realmente buscar ferramentas, mas não é fácil quando a gente lida com isso no dia a dia, quando a gente vê esse casal, quando a gente atende o casal, ou, quiçá, só uma pessoa vem até nós fazer o processo individual para ver a chance de mudar. E o nosso êxito é que a gente faz e mostra um caminho. Mas também eu encontro pessoas, e isso eu vou já revelar aqui para vocês, já vou trazer aqui para vocês, que é muito importante, eu vou falar e frisar isso na quinta-feira. Tem muita gente que também deixa de fazer quando a gente coloca ali as ferramentas, quando a gente põe um caminho, mostra um caminho para ser realizado, a pessoa acredita que não é desse jeito que ela vai conseguir conquistar e ela deixa de nos ouvir. Então não vale a pena estar junto com a gente, não vale a pena investir esse tempo, né? Estar junto com a gente, investir um dinheiro, e quando a gente fala assim, ó, gente, vai por esse caminho, faz dessa forma, porque nós vivemos, ó, eu pegar aqui, para você ver, eu tô com vocês aqui em live, mas ó, eu tô falando, eu tô lendo aqui ó, de dentro para fora da Raquel e do Drummond, eu tô aqui passando tempo, olhando, né, relacionamentos que eu vou anotando aqui sobre casais, né? Eu estava falando sobre namoro, com comportamentos prejudiciais, eu estou anotando aqui. Então, assim, a gente está investindo tempo para justamente encontrar os melhores caminhos para que a gente possa ter êxito. Aonde que nós queremos? A base familiar, retomando, tendo uma estrutura, ter um amadurecimento. Errar, sim, errou. Não vai persistir no erro? Não. Mas entenda, a outra pessoa, até ela compreender isso, as pessoas ficam ansiosas para mudar a relação. E tenho que ter essa paciência, tenho que acreditar no processo. Como eu estava falando anteriormente, o Luiz falou, é o meu caso quando eu comecei a trazer esse assunto com você. Tiago, obrigado por você realmente mandar essa mensagem. Ele está dizendo assim, ó, minha namorada terminou comigo por eu ter elogiado uma foto da minha médica e falou que eu traí ela. Ela disse que isso é uma traição. Olha, Tiago, deixa eu te falar o seguinte, põe amor às minhas palavras aqui. Cara, um homem ficar elogiando outra mulher, isso não é saudável, cara. Isso não é saudável. Imagina se fosse ao contrário, ela pegar uma foto de um cara lá com um tanquinho, papapá, e falar, nossa, que lindo. E aí o cara tá de sunga lá com o bitelo quase saindo da sunga, e você tá achando isso normal? Não é normal, cara. Então, assim, e ela falou que é traição. Se eu levar para a Bíblia, é traição. Quando ele fala que pensamento, quando ele fala quando os meus olhos estão voltados para aquilo que possa causar um desejo, isso é traição. Então, assim, não sei se vocês, né, têm uma vida cristã, mas assim, entenda o seguinte, e é claro que ela é sua namorada, ainda vocês vão se tornar uma só carne. Mas entenda, isso não é saudável dentro do relacionamento.
Por quê? Eu abro brechas. Cada vez mais eu vou poder olhar a mulher bonita e dizer que mulher é bonita. Olha, quando os nossos olhos fitam uma mulher bonita, não que você vai andar de olhos fechados. Eu e a Fernanda, nós olhamos, admiramos pessoas bonitas, sim, olha, que pessoa bem informada, mas tá ali, os nossos olhos não estão voltados para aquilo que possa causar um desejo, mas é porque nós temos 23 anos de relacionamento, nós sempre, nunca, ela e nem eu recebemos como que é, amor? Flerte. Flirts, ó, deu um trava-língua aí. Nunca recebemos isso porque nós sempre nos posicionamos. E eu sempre trabalhei com mulher e ela na construção civil sempre trabalhou com homem. Então, assim, pode existir um elogio, mas não as cantadas que levam para segundas intenções. Por quê? É uma questão de posicionamento. Então você precisa se posicionar, justamente para que ela possa confiar, porque hoje é uma foto, amanhã pode ser passando por algum lugar, e outro dia pode estar dentro do mesmo ambiente. Então isso não é legal. E ela sabendo que você está elogiando a sua médica. Então por isso que eu pedi para você colocar amor às minhas palavras, justamente pensando nisso. Porque hoje a nossa mente ela cria muitas histórias, porque nós somos hoje bombardeados de dopamina o tempo todo, porque fica ali nessas redes sociais, buscando ali rodar o dedo. O que vocês estão fazendo, buscando conhecimento, é diferente de ficar buscando dopamina o tempo todo. Aí, por exemplo, acabamos de falar de mulher bonita aqui, aí o algoritmo já está nos pegando. Aí o que vai acontecer? A gente está falando de beleza, disso, daquilo, vai começar a aparecer cada vez mais aquilo que o algoritmo quer que você vê, porque ele ouve os aparelhos. Então, assim, eu sei que você respeita ela e nunca traiu, e parabéns, é isso mesmo. Né? O verdadeiro homem é aquele que tem a hombridade de não buscar isso. E, quiçá, se buscou a traição, né, reconcilia, peça perdão e nunca mais pense em fazer isso, né? Porque teve o erro, mas reconheceu e o casal vai reconhecer. Mas aonde que eu quero chegar? Agora, para você realmente fazer com que ela possa olhar para você e você se retratar, de você buscar que ela se reconcilie com você, é você mostrar para ela o quanto você está arrependido. Porque quando você se arrepende, o coração arrependido é aquele coração que ele não volta a fazer a mesma coisa. Davi, quando ele quis uma mulher, porque os olhos dele fitou essa mulher tomando banho depois da impureza, depois que ela estava menstruada. E ele era um homem que era para estar na guerra. E naquela vez ele não foi. Ele ficou no palácio, deixou outras pessoas. E aí ele fez com que o marido dessa mulher fosse para a guerra. E quando ele se arrependeu, ele rasgou as suas vestes, ele se arrependeu daquilo que tinha acontecido com um homem, né, com o que tinha acontecido com um relacionamento. Então, assim, o arrependimento faz com que você realmente olhe para dentro de você, que você não busque mais isso, mas que você precisa hoje sentar e conversar com ela dizendo desse arrependimento. Que a palavra, ela foi uma palavra maldita naquele momento, mas que você hoje reconhece que você não quer que ela pense que você é capaz de não somente elogiar, mas ir para um ato de traição. E aí ela, com o que ela esteve o tempo todo com você, ela possa reconhecer as tuas palavras verdadeiras. Mesmo, olha só, a médica tem 65 anos, está tudo certo. Eu sei que talvez no seu coração você não teve a má intenção, mas nós estamos falando de mulher, não estamos falando só de uma beleza oculta, nós estamos falando de uma beleza física. E aí, o que talvez retratou ela de ter tomado esse tipo de atitude, que talvez lá no passado ela foi traída por uma outra mulher, entendeu? Ela tinha um relacionamento e traíram ela. Talvez ela viu um relacionamento, talvez dos pais ou de amigos, que traiu por causa de mulher. Mulher é mulher. Então, a brecha não é a idade que você estava elogiando, e sim uma mulher. O gatilho é mulher, não é a idade. Então, o que fez com que ela pudesse hoje olhar, né, para isso e sofrer o gatilho da traição. É sobre isso. Deixa eu trazer E aqui. ela já foi traída pelo ex dela. Já foi? Ele falou? Ah, Eles tá bom.
É isso. Então, assim, você está vendo? Eu não estou com ela, eu não estou com você, mas pelos estudos, pela forma de eu entender o comportamento, por ser um analista de perfil É, comportamental, eu entendo que existe a e palavra-chave. assim, A palavra. Oi, perdão, pode falar, não, perdão. tá um pouquinho lenta a conexão. Eu falei, e foi uma reação assim muito, uma decisão muito forte, né? Isso, porque E possivelmente ela achou que aquilo ia desencadear já uma traição, né? Ou o outro isso, pode ter comentado assim também. isso, desencadeou isso, né? A palavra traição. Faz sentido para você, Thiago, né, você entender esse contexto que eu estou trazendo? Sim, E o Luiz estava falando assim, ó, mesmo hoje estando mudando, né, o comportamento, parece que não adianta. Tanto para o Thiago, né, quanto para você, Luiz, no sentido que quando nós queremos que a outra pessoa entenda que nós estamos mudando, que estamos arrependidos, existe um prazo para que a pessoa possa realmente digerir tudo isso. Talvez, quando falamos de palavras, parece muito óbvio, né? Ó, eu estou falando para você que eu estou mudando, pode esperar que, de alguma maneira, né, você vai ver a minha mudança. E não é assim que funciona, porque o nosso cérebro, ele cria caminhos, né? Os nossos neurotransmissores aqui, ele cria caminhos. E quando os caminhos eles são negativos, eles estão acesos ainda. E aí, para que realmente essa nova postura, essa nova atitude que você deseja, né? E essa pessoa reconheça que realmente você mudou, esses fios descascados, eles têm que perder força para que venha novos, né, novas conexões, a conexão da mudança. Então, por isso que leva um tempo para isso acontecer e que muitas das vezes as pessoas não esperam, né? Ou elas desistem porque ela não está vendo mudança. Não, eu tenho que ter constância. O tempo todo eu estou ali mudando, fazendo o processo para que a pessoa veja que não é aquela famosa frase fogo de palha, como eu já ouvi algumas pessoas me dizer, o outro casal dizendo assim, isso é fogo de palha, você já fez isso outras vezes, e não sei o quê. E aí continuou, que viu que realmente era um novo estilo de vida que aquela pessoa que queria mudar verdadeiramente estava mostrando. E aí, com o tempo, reconquistou o relacionamento. Então, é isso que tem que. Eu já estou dando muito spoiler de quinta-feira, gente. A Fernanda está me olhando aqui, eu já tô vendo que ela vai falar para eu, mesmo à distância, dormir no sofá, porque eu já estou entregando muita coisa aqui. Mas está fazendo sentido para vocês? e esperar o Luiz responder. E assim, Luiz, um dos princípios, né, que a gente trabalha é essa questão de mudar o comportamento, porque às vezes você acha que está mudado, mas no seu comportamento ela percebe em outro, ela não consegue enxergar isso, né? Por quê? Do mesmo jeito que você faz uma coisa, você faz as outras. Então, de repente, você fala, ah, mas eu tô mudado, você não percebeu? E aí, numa ação pequena dentro de casa, ela tá te observando e ela vê que você voltou a agir como antes. Então, na hora de uma conversa, você tem clareza e se comporta para que ela veja, né, essa mudança, só que numa outra situação ela não consegue perceber. Então, por isso que precisa ser constante, precisa ser uma mudança verdadeira, né? Porque é mudança de comportamento, como o Michael estava falando, um, é um novo hábito, né? Então, pensa aí, fosse uma pessoa que quer começar a fazer exercício, ir na academia. Então, ela te diz assim: eu estou indo na academia, mas te vê mudando a alimentação, ela não te vê com um personal trainer, ela não te vê fazendo os exercícios e você continua dizendo para ela: estou indo sim na academia. Você não percebeu que eu. Sim, mas só ir não quer dizer que você vai querer, só precisa ter um pouco de clareza, né? Então, é da mesma maneira. Para um relacionamento ser restaurado, então existem exercícios, existe um caminho, existe um passo a passo. Não é só, como eu falei, né? Só a boa vontade, né? Isso também é importante, mas existem algumas outras coisas que precisam ser feitas para que isso tenha constância, né? E que seja percebido pelo outro. Sim, sim, faz todo um sentido.
Então, assim, vamos estar com a gente. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito nesses dias, né, até quinta-feira, e ter a certeza que vocês vão encontrar um caminho para poder fazer esse resgate, né? Obrigado, Rosana, obrigado, Luiz, né? Obrigado, Tiago, por você trazer. E olha só, Tiago, vem aprender, né? Vem estar com a gente, vem entender como que Luiz você também, pode, né? Realmente Rosana também. resgatar, né? Fazer com que você possa encontrar esse novo caminho, Tiago, para poder reconquistar, poder trazer a ela, né, a memória esse do arrependimento. Então, deixe claro, quanto mais você buscar uma pessoa que está com raiva, que está de alguma maneira magoado, mais ela vai se distanciar. Então, assim, ela não quer voltar, né? Porque de alguma maneira ainda o gatilho está lá e ela está fazendo uma associação. Então, você só precisa realmente mandar uma mensagem dizendo que você se arrependeu pelaquilo que você disse, que você nunca pensou em traí-la e que se ela realmente acreditar que existe uma forma de você mostrar para ela que você não tem nenhuma dessas intenções e quer construir uma família com ela, quer fazer com que ela possa te dar essa segunda chance, então você vai mandar a mensagem e deixar ela ler e dar o tempo para ela te responder. O problema é que muitas das vezes ficam ansiosos e você quer que ela responda ainda hoje, ainda, né? Então assim, não é assim que faz, né? Não é assim que funciona. Então, é pensando sobre isso, né? Vocês têm um caminho, vocês podem estar juntos, sim. Eu creio nisso. Então, assim, você vai fazer um propósito com você de mandar essa mensagem e esperar isso acontecer. Amanhã sim tem live, nós vamos estar às 23 horas aqui, né? Na quinta-feira que vai ser às 20 horas. Então, anota aí, na quinta é 20. Amanhã ainda é 23. A Fernanda ainda está de viagem, então ela chega aqui na quinta-feira bem cedinho. Então, assim, a gente vai ficar na expectativa da vinda dela para que a gente faça ao vivo com vocês, conversando nesse bate-papo como esse. Obrigado vocês por estarem aqui. Chame mais pessoas, né? Talvez você conheça outros amigos, familiares que estejam passando por um momento ou querem amadurecer o casamento. Então, tragam essas pessoas com muito respeito, com muito amor que nós temos, em cuidar de vocês, né? A Rosana está dizendo que a academia também sente dores e o aprendizado de casais também é processo e dói, sim, né? Mas existe um caminho. Nós amamos a vida de vocês, queremos realmente fazer com que vocês possam nos trazer as boas novas, que vocês estão aplicando tudo que a gente está pedindo e que, de alguma maneira, está surtindo resultado. Então, faça isso, que Deus abençoe vocês, a noite de vocês, né? E amanhã nós vamos estar juntos aqui novamente. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês, fique com Obrigada. Deus, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.